semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com minha misericórdia, vem me envolver, tua face quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos seus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero desde já agradecer a Deus por este momento de estar vos trazendo uma mensagem de reflexão, este culto com a participação dos jovens. Quero já agradecer ao co-pastor do campo, presbítero Jaiminho, e o pastor José Laelso, pastor do campo eclesiástico de União dos Palmares. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos 2 Timóteo capítulo 1, versículos do 5 por diante. Está escrito assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há,
a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Irmãos, eu acredito que todos conhecem a carta de 2 Timóteo. Faz parte de um pequeno conjunto de 3 epístolas que carregam o nome de epístolas pastorais. E é interessante que o autor dessas epístolas não é nada mais que o apóstolo Paulo. E Paulo, quando ele escreve esta segunda carta, muitos acreditam que Paulo ele não tem mais saída. Paulo já sabe qual é a sua sentença. E de tal maneira que esta é a última carta deixada pelo apóstolo Paulo para os seus servos, para os seus discípulos e seus seguidores. E Paulo escreve esta carta direcionada a um jovem de aproximadamente 40 anos de idade. Paulo escreve para Timóteo. Paulo agora, neste momento, ele está em uma prisão, mas não é qualquer prisão, não é aquela prisão em Roma, que ele está em uma prisão domiciliar, que pode receber visitas, que pode pregar. Não, Paulo está agora preso em uma masmorra, em um lugar escuro, em um lugar úmido, onde existe apenas 2 maneiras de sair desse lugar. Sabe qual é as 2 maneiras? Uma é leproso e a outra maneira é decapitado. Como Paulo era um cidadão romano, foi decretado para ele ser decapitado. Então Paulo entende, Paulo sabe que ali ele não vai mais sair. Ele só vai sair dali para ser decapitado. Então, na prisão onde Paulo está, que é está lá na masmorra, chamada Marmentina, um lugar desconhecido para alguns, mas hoje esse lugar é liberado para visitas turísticas. E é interessante que Paulo, naquela prisão, refletindo talvez sobre a sua trajetória, sobre a sua caminhada missionária, pela sua caminhada cristã, ele percebe que o desânimo faz parte da vida do cristão. Porque tem lutas que muitas vezes nós não ganhamos. Tem batalhas que, apesar de pelejar, de se esforçar muito, nós não ganhamos. Paulo sabe disso. Paulo entende isso. O próprio Paulo teve batalhas que ele não ganhou. Ele já orou 3 vezes por uma batalha e por orar 3 vezes ele ganhou? Não, ele não ganhou essa batalha. E orou 3 vezes. Está lá em 2 Coríntios. Paulo ora 3 vezes por causa de uma batalha. Paulo está lutando, ora 3 vezes, mas mesmo assim não ganha essa batalha. Perceba que tem batalha que nós não ganhamos, que nós não vencemos. E esses momentos que aparente de perca, de derrota, mas na verdade são ensinamentos para a nossa vida. E Paulo percebe que o desânimo faz parte da nossa vida cristã. É por isso que Paulo ele escreve esta carta para Timóteo. Não só por este motivo, para animar Timóteo, tem vários motivos que levou Paulo a escrever esta carta, mas eu só quero citar um. Não se sabe qual era o motivo real do desânimo de Timóteo. Mas, irmão Cláudio, quem era Timóteo? Onde está escrito sobre Timóteo? A primeira referência bíblica sobre Timóteo está em Atos, capítulo 16, versículo 1, onde a Bíblia diz que Paulo chega à cidade de Derbe e Listra. E ele encontra lá um jovem que é um discípulo. Alguns acreditam que esta não é a primeira viagem de Paulo à cidade de Listra, é a segunda. E Timóteo, esse jovem, que todo mundo fala bem dele, ele se converte na primeira pregação de Paulo em Listra. De tal maneira que agora ele se torna discípulo.
ele se torna discípulo. E todo mundo fala bem desse jovem chamado Timóteo. Todo mundo fala bem. Os habitantes de Listra, os moradores de Listra, falam bem de Timóteo. Não só em Listra, como em Icônio também falam bem da fé de Timóteo. Paulo, quando chega nessa cidade, Paulo fica feliz por causa dos elogios, dos adjetivos positivos falados para Timóteo, ou a Timóteo, ou de Timóteo. De tal maneira que Paulo o convoca, Paulo o convida para fazer parte da caminhada missionária. E é interessante que Paulo usa Timóteo, Paulo ensina a Timóteo tudo que ele aprende, tudo que ele aprendeu, as experiências que ele passou, as lutas que ele viveu. E Paulo passa agora a ser pai na fé de Timóteo. Timóteo agora passa a fazer parte da caminhada de Paulo. Quando Paulo é preso em Jerusalém, levado para Cesareia e último paradeiro em Roma, sabe quem está ao seu lado? Seu fiel escudeiro, seu braço direito, Timóteo. Timóteo esteve com Paulo nos momentos mais difíceis de sua vida. Timóteo aprendeu tudo de Paulo, ou quase tudo, e ninguém aprende tudo. Ele aprendeu uma grande parte das experiências de Paulo. Timóteo aprendeu que é preciso, às vezes, caminhar, mesmo os pés estando sangrando. É preciso caminhar em meio aos espinhos, em meio às pedradas, às pedras, é preciso ainda caminhar. E quando Paulo ele sai da sua prisão em Roma, ele coloca Timóteo em uma cidade para pastorear. Perceba que aquele jovem que começou a seguir Paulo na caminhada missionária, agora ele é um líder de uma igreja. Que igreja é essa? A igreja de Éfeso. Timóteo agora é o líder dessa igreja. Éfeso era uma grande cidade, uma grande metrópole, tinha um grande comércio. E o que alimentava essa cidade, esse comércio, era um templo da deusa Diana. Alguns comentaristas ou escritores, como o reverendo Hernando Dias Lopes, ele vai dizer que esta cidade era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, feita de mármore. Todo mundo que passava por esta cidade levava, era obrigado, se rendia a levar um exemplar do templo da deusa Diana. E Timóteo ele é mandado para lá por Paulo, para pastorear os irmãos de Éfeso. Timóteo ele encontra algumas dificuldades. Quais são as dificuldades? Rapidinho para a gente terminar. A primeira dificuldade é a idolatria. É alimentada pelo templo da deusa Diana. Segunda dificuldade de Timóteo era pastorear os falsos mestres presentes na igreja, que estavam bombardeando, ameaçando a igreja. Haja vista, essa segunda ameaça de falsos mestres era presente nas igrejas locais. E a terceira dificuldade, o terceiro desafio de Timóteo era o falso ensinamento, que está o veneno lançado por esses falsos mestres, que estavam tirando muitos dos irmãos do banco da igreja, que estavam fazendo a fé dos irmãos fracassar, desanimar. E é interessante que Timóteo, ele está lá pastoreando a igreja de Éfeso. E neste contexto histórico, aproximadamente em 17 de julho de 64, o imperador Nero decide colocar fogo em Roma. Imagina agora Timóteo, que já carrega no seu corpo algumas marcas de servir a Cristo, como soldado de Cristo. Além das dificuldades que eu acabara de falar, tem mais uma, a perseguição, porque quando Nero coloca fogo em Roma, dos 14 bairros presentes em Roma, 10 são incendiados, são tomados pela cinza, pelo fogo, e só sobram cinzas desses bairros. Sobram quatro bairros. Esses 4 bairros residem cristãos, cidadãos romanos que se converteram à fé cristã. Esses 4 bairros se tornam a esperança de Nero, a saída, a solução para aquilo que ele criou. Ele coloca a culpa nos irmãos e agora começa uma grande perseguição. Imagina agora um pastor de uma igreja. Timóteo, pastor de Éfeso, líder de Éfeso. A igreja está ameaçada, grande perseguição. Se dizer cristão era levantar a mão para a própria sentença, era abraçar a própria sentença, abraçar a própria morte.
Se dizer que era amigo de Paulo, companheiro de Paulo, era abraçar a própria morte, a própria sentença. E Timóteo, por estes motivos, ou talvez por estas razões, ele estava desanimado. E Paulo, na masmorra, o Espírito Santo de Deus leva Paulo a escrever esta carta para Timóteo. Paulo entende que não tem mais saída. Paulo entende que dali ele vai se encontrar com o Senhor. Ele escreve no capítulo 1, no versículo 5, começando do versículo 1, mas vamos ler do versículo 5, que diz assim: trazendo à memória a fé não fingida. Paulo, ele coloca na mente de Timóteo a fé dele. A palavra trazendo à memória, era como que Paulo estivesse colocando na cabeça, na memória de Timóteo, a sua fé. Era como se ele estivesse trazendo à memória a fé de Timóteo, que era uma fé não fingida, que era uma fé forjada na prática da palavra, forjada pelo fogo da aflição, das lutas e das dificuldades que nós cristãos passamos. Mas por isso nós não largamos Cristo, porque a palavra está enraizada em nós. Timóteo, ele estava desanimado. Não se sabe o motivo, não se sabe as razões pelo desânimo, mas Timóteo estava desanimado. É bom, às vezes, ter alguém para colocar na nossa memória, porque o desânimo, ele faz parte, ele pode fazer parte da vida de qualquer cidadão, de qualquer pessoa, cristã ou não cristão, passa pelo desânimo. Mas é importante ter alguém que nesse período de desânimo que nós enfrentamos na nossa vida, ter alguém para pôr na nossa memória. Lembrar aquilo que nós fomos no passado, como abraçamos a nossa fé, o nosso primeiro amor. Quem sabe você está passando pelo desânimo, por esta fase da vida difícil, e se esqueceu de quem você era. Mas através dessa palavra eu te digo, eu coloco na tua memória a fé que você tem. Volte ao primeiro amor. Lembra dos primeiros passos, como você era. Quem sabe você pregava e agora não prega mais. Quem sabe você cantava e agora você não canta mais. Porque o desânimo tomou conta da tua vida, tomou conta do teu ser. Mas eu te digo, lembra de quem você era. No versículo 6, Paulo diz: por este motivo eu te digo, desperta, ou eu te lembro, desperta o dom de Deus que há em ti. Paulo está dizendo, te lembro, tem versões que digo, por este motivo, volto a te lembrar, desperta o dom de Deus que há em ti. Paulo, ele já tinha exortado Timóteo a despertar o dom. E agora no versículo 6 do capítulo 1 de 2 Timóteo, ele está dizendo, volto a te lembrar, volto a te dizer, desperta o dom que há em ti. Quem sabe você parou, quem sabe você quer desanimar, mas nesta noite eu te digo, desperta. A palavra despertar do grego é anasopúrio, que significa voltar a acender, voltar a fazer as brasas queimarem novamente. Não quer dizer que as brasas de Timóteo tinha apagado, não, porque o prefixo da palavra anasopúrio, ana, significa aumentar a chama novamente. Quem sabe você que está me ouvindo, as chamas estão baixas, as brasas só estão já se apagando, mas não se apagou. E nesta noite Deus te convida a acendê-las novamente. Nesta noite Deus te convida a acender as brasas novamente. Timóteo de Deus, Deus conta contigo. Ah, Timóteo de Deus, não desanima, não pare. Deus, ele conta contigo. E ele termina no versículo 6. Termina, na verdade, no versículo 6, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia, de poder. Deus não te deu um espírito de temor,
de medo, de covardia, de timidez, não. Deus te deu um espírito de poder, de ousadia, de graça. E através desse espírito que eu te digo nesta noite, volte a abanar as brasas que está em ti. Volte a acender a chama do dom que Ele colocou na tua vida. Você pregava, não prega mais, cantava, não canta mais, orava e agora não ora mais. Mas eu te digo nesta noite, através da palavra, volta a despertar, volta a abanar essas brasas, porque Deus ele vai se apoderar da tua vida. Tu serás um grande instrumento de Deus. É interessante que Timóteo, só para concluir, Timóteo ele foi... Paulo pede para que Timóteo o visite, para dar as considerações finais, talvez, quem sabe, mas Paulo queria passar o bastão do evangelho para Timóteo. Paulo levantou a bandeira do evangelho por muitos anos, em vários lugares, e era agora a vez de Timóteo, mas Paulo não podia passar o bastão para Timóteo se ele continuasse desanimado, se ele continuasse com as brasas querendo se apagar. Timóteo primeiro acendeu as brasas para Paulo passar o bastão para ele. Timóteo morre aproximadamente no ano 94. Mas ele até lá cumpriu o seu legado. Ele levou a bandeira do Evangelho. Ele levantou a bandeira do Evangelho por muitos anos ainda. Ele morreu, Paulo morreu, e iremos encontrar com eles naquele dia. Mas agora, a missão está conosco. Nós não podemos desanimar. Você é Paulo, você não é Paulo, você não é Timóteo. Mas agora Deus conta com você. Deus conta contigo que está me escutando aí. Por quê? Porque agora é a sua vez, agora é a minha vez de levantar a bandeira do Evangelho. O bastão do Evangelho está comigo, está com você. E aonde é? Está aqui, ó. A palavra, a Bíblia é o nosso bastão do Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus avive esse dom que está em você. Amém? Deus te abençoe, que Deus nos conceda da sua graça para continuarmos esta jornada. Mais uma vez eu quero agradecer ao presbítero Jaime, co-pastor do campo, e ao pastor José Laelso. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. É difícil compreender os caminhos do meu Deus e também os planos seus. Ele age como quer, ele faz sem explicar, ele explica sem falar.